Fala pessoal, a gente está aqui fazendo o nosso primeiro Business Cash, podcast voltado para empreendedorismo aqui no Ceará, mais especificamente dos jovens, né? Dos jovens de hoje em dia, que são brilhantes aqui no Ceará. A gente está aqui com o nosso primeiro convidado, Arthur César. Prazer certo? aí, rapaziada. Primeiro podcast aqui da Creative, um prazer Isso. enorme. Obrigado pelo carinho, ter chamado, isso. estar participando. E bora fazer um bom papo aí, né, pra galera. É bom Tá papo agregando. de vendas que vai agregar valor, tanto se você é um profissional da saúde, fisioterapeuta, médico, Empreendedor, né? empreendedor como si, né? Se você vende qualquer coisa, já vai ajudar. Eu digo muito isso, Aleph, que as pessoas pensam, você tem que ser empreendedor hoje em dia pra poder, fazer tem que estar vendendo. Mas não, cara, eu acredito que se você hoje é um cara que é médico, é engenheiro, você tem que vender o seu serviço, você tem que saber de algum jeito se comunicar com as pessoas, se comunicar com o seu público pra estar podendo trazer um bom resultado pro seu negócio, pro seu escritório, o que seja. Assim, eu costumo falar também nisso, Arthur, tudo é venda, cara. Então, a Exatamente. gente tá aqui num ambiente em que está sendo vendido coisas toda hora, entendeu? Então, dependendo da sua casa, onde você esteja, qualquer pessoa do mundo já teve contato com vendas e pode estar tendo contato com vendas exatamente agora, né? Com quantos milhões Exatamente. de pessoas. Eu falo muito isso na questão dos jovens, né? Você quer sair de casa, você tem que convencer seu pai da ideia de você poder sair. Eu quero pedir dinheiro para meu pai poder estar saindo. Então você tem que convencer a ideia dele estar te emprestando aquele dinheiro. Então tudo isso é vender, você vender uma ideia para uma pessoa. Não é só vender um produto ou um serviço. Vender ideias também são importantes. Na venda de ideias onde encontram-se os grandes gênios, né? Com certeza. Eu ia até falar sobre isso agora, porque quando um empreendedor ele está num ramo tão grande, onde ele vai precisar, enfim, ele já aprendeu muito sobre vendas, né? E aí ele vai precisar vender uma ideia de, sei lá, uma startup, ou então Sim, sim. vender uma ideia de abrir uma franquia, então ele vai vender para o sócio dele, então ele tem que saber se expressar, né? Ele tem que saber, enfim, como é que a pessoa pode se expressar de um jeito correto, esse tipo de coisa na hora da venda, como se comportar e Sim, tal. exatamente. Falando nesse ponto, né, já puxando para esse gancho, eu acredito que seja algumas coisas são cruciais na hora da venda. Primeiro, a linguagem corporal. Postura ereta, né, isso é algo que é óbvio, todo mundo deve Sim, com saber. certeza. Visão no olho, isso é uma coisa muito importante na hora da comunicação. Muitas vezes eu saio assim pelo shopping e tal, a galera pergunta, Arthur, por que tu anda muito arrumado? Por que tu anda assim com camisa social e tudo? Eu falo, cara, isso é um ponto muito importante. Principalmente eu que sou jovem, e eu vou vender alguma coisa, negociar com um empresário que seja muito mais velho, eu já negociei com um cara de 50, 55 anos, e aí um cara vai me olhar de chinelo, de bermuda, como é que esse cara vai me tratar? Quem é entendeu? esse, né? Quem é esse? Quem é esse jovem que está tentando aqui me vender essa ideia? Então é muito importante que você haja, mostrar autoridade sem antes falar. O segundo é a questão da oratória, uma coisa que eu falo muito lá no Instagram, que eu trago conteúdo de vendas, depois a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, mas eu falo muito dessa questão da oratória. A pessoa tem que saber se desenrolar, tem que saber utilizar gatilhos mentais, tem que saber utilizar toda essa questão da oratória, que isso é muito importante. Isso é o básico, né, para você vender qualquer ideia. Show de bola. Eu concordo plenamente contigo, Arthur. E fala pro pessoal aí que tá assistindo a gente um pouquinho mais de quando tu começou a vender e desde quando, como foi essa história, porque, assim, eu particularmente eu digo, eu não comecei a vender tem muito tempo, porque tem uns 5 anos, por aí, né? Mas eu sei que tem uma longa data e, querendo ou não, tu sabe mais coisas, né? Quanto mais tem mais experiência, esse tipo de coisa. Sim, sim. Conta aí pra gente a tua história assim, de vendas. É até uma história legal, né, falando assim sobre vendas. Vou falar geral agora sobre minha vida. Quando eu tinha 13 anos, aí eu comecei aquela fase de, eu vejo aqui meus pais pagando conta, eu vejo a galera toda aqui, meu pai ralando muito para pagar conta, graças a Deus ele nunca deixou faltar nada para mim, para minha família. E eu falei, cara, eu vejo aqui meu pai todos os dias, o mês pagando conta e eu quero ajudar em casa. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ir lá e ajudar o meu pai? Tem que E aí ganhar dinheiro, né? Tem que ganhar dinheiro. Aí eu fui pesquisar na internet, como é que eu vou ganhar dinheiro? Assim, nem que fosse coisa simples, mas fosse para ajudar, ou pelo menos eu sair, é uma coisa que eu queria muito quando eu era jovem. Acho que quando a pessoa é criança, é uma coisa que todo mundo quer ter, independência. Então, eu... Quero fazer 18 anos. Exatamente. E aí eu olhei, cara, como é que eu posso sair de casa e não precisar do meu pai, não ter que ficar pedindo dinheiro pra ele, sem realmente um cara independente. E aí eu comecei a pesquisar no YouTube, e um dos primeiros vídeos que eu encontrei, acho que foi do Thiago Nigro e do Flávio Augusto. Aí e aí tu pegou uma grande referência. Aí eu já peguei boas referências no mercado, né? Dois feras. Pra estar aprendendo. E aí, beleza, entrei nessa época de empreender e tal. E eu acho que eu comecei na área das vendas, no empreendedorismo e juntando com vendas. Porque você, querendo ou não, para empreender tem que vender algum serviço. Então, já juntando nessa área de empreender, o meu primeiro caso foi, eu acho que é o mais básico de todos os jovens, que é vender alguma coisa na escola.
Nossa, com eu vendia o que era o mais padrão, que era brownie. Então, todo mundo na escola nunca quem teve esse processo de vender alguma coisa, na maioria das vezes já tentou vender um brownie e tudo. Acho que uma coisa até importante relatar, eu não sou de Fortaleza, eu sou de Juazeiro. Então lá tem um pouco de mudança, assim, a galera ainda é um pouquinho, não tão mente fechada, mas se eu for, pelo menos a galera da minha escola não era tão, assim, mente aberta como eu vejo que a galera daqui de Fortaleza é. Mas enfim, continuando, quando eu tinha 14 anos, aí tinha feito os 14 anos, eu comecei a vender brownie na escola. E aí e aí já começa a parte comercial. Eu me juntei com um amigo meu, posso mandar um abraço pra ele, né? Pode, O claro. Lucas, foi meu primeiro sócio. Fala né? sobrenome, fala o Instagram, pode divulgar. Lucas Martins, foi meu primeiro sócio. Foi uma época muito boa, sinto bastante falta. Com 14 anos. 14 anos. Aí, assim, como é que funcionava? Ele cuidava da parte operacional. Operacional, assim, cara de 14 anos falando sobre operacional, né? Mas enfim. O cara sabia nem o que era isso. Eu nem sabia o que era isso, mas hoje que eu sei, né? Ele cuidava da parte de fazer os brownies, né? E toda a parte comercial era eu que eu fazia. Ele também me ajudava, mas o comercial era eu quem cuidava. Então, no recreio, a gente saía assim, ei, cara, quer comprar meu brownie e tal. Toda essa pegada de ir lá e vender o brownie. E a gente vendia, vendia bem. Eu vendia 25 brownies, tinha dia que a gente vendia 40 brownies no dia. E, como a gente vendia, nosso público era só a escola, a gente tinha aquela questão de que vou vender só no recreio. Então, se eu vou vender só no recreio, o recreio é o quê? 50 minutos? Tem que vender 40 brownies em 50 minutos, sabe? Aí foi a partir daí que tu parou de jogar bola e passou a vender, foi? Foi aí onde eu comecei a me apaixonar pelo empreendedorismo. Eu vi que era uma coisa que eu gostava muito, que era uma coisa que, me alegrava, eu gostava de fazer, entendeu? E até uma coisa que eu falo sobre empreender, muita gente acha que empreender é fazer o que você gosta, mas não, empreender eu acho que é você fazer o que você gosta, fazer o que você não gosta. Isso é até uma coisa que eu peguei com um cara aqui de Fortaleza. Fazer o que você gosta, fazer o que você não gosta, fazer o que te faz chorar, fazer o que te faz rir, é muito disso, entendeu? E aí eu vi que isso era uma coisa que eu gostava, uma coisa que me fazia bem, que eu me sentia feliz em vender. A sensação de ser... Não é a sensação de empreender, porque eu acredito que empreender não é a sensação, mas eu acredito que empreender é a sensação de orgulho consigo mesmo, entendeu? Uhum. Caraca, eu fiz isso, entendeu? Caraca, tô vendendo 40 brownies por dia, entendeu? Só que na época, acho que tu não pensava nisso, porque tu tinha o quê? 14 anos, né? Ou seja, mas se fosse hoje, tu olhando pro exemplo, teu sobrinho, caraca, meu sobrinho tem 14 anos vendendo 40 brownies por dia. Exatamente. E assim, é uma coisa grande, pô. E eu vejo assim como empreender, cara, hoje é uma coisa que eu vejo como empoderamento próprio. A pessoa se empodera e também é um empoderamento social. Você consegue ajudar o mundo, entendeu? Isso. É uma coisa que você consegue entregar ao mundo de alguma forma. Eu acho que isso é muito importante. Mas continuando nossa história, né, dos brownies, eu tava lá vendendo e tudo. E a gente tava fazendo uma grana boa. Vendia, acho que era R$2,50, 40 brownies, dava uns 200 e poucos reais aí. Por dia? Não, por dia não. Por semana e tal. Eu juntava, assim, no final do mês dava uns 800, 900 por aí. Pô, R$800, aí eu dividia com meu sócio 50-50, R$400 pra mim no final de semana. Ou, quer dizer, no final do mês e 400 pra ele. Eu tava muito feliz, 14 anos. Mas já dava pra comprar os carrinhos da Hot Wheels. Não, já dava pra comprar os carrinhos da Hot Wheels, já dava pra... Já dava pra pagar o custo das coisas? Não, a gente tirava uma parte, como eu falei, ele cuidava da parte operacional. Ele só falava, Arthur, eu preciso disso aqui pra poder fazer. Eu falei, beleza, tu cuida dessa parte aí e comercial eu vou vendendo lá na escola e tudo e também tu vai me ajudando. E aí foi assim, ralando. Ele também é um cara muito gente fina, um dos meus melhores amigos. Mas enfim, continuando. Nessa época dos brownies, tava muito bom, a gente tava vendendo e tudo, só que teve aquela questão da escola começar a proibir e tal. Lá em Juazeiro proibia eu poder vender e a gente acabou parando com esse serviço. Mas antes da gente parar, eu já tava com outra ideia. Que aí foi onde eu comecei a ficar, realmente, ter uma empresa. Porque os brownies era só uma vender, mas a Little Tree, que eu vou até te dar uma de presente. Ó, eu ia trazer uma que tem lá em casa, hein? Eu trouxe uma de presente pra tu, ó, pra mais mostrar pra galera. Eu vendia muito isso aqui quando tava fazendo 15 anos, né? Aí foi aqui onde eu realmente comecei a ver que eu tinha um potencial pra vender. Vou até estar te parabenizando aí. Que é isso, galera. Você tá super agradecido aqui. Tem um lá em né? casa, só que é o Sunset Beach. É boa também essa. É boa. Mas enfim, continuando. Na escola, o que foi que eu fiz? Eu era criança, aí eu tava vendo que, tava ganhando grana, tava gostando do que eu tava fazendo, falei, eu vou pegar outro produto e vou começar a vender também. Só que agora sozinho, sem sociedade, sozinho. E aí, beleza. Aí até uma coisa legal que eu sempre falo, é que quando eu fui comprar esses produtos, eu comprei de um cara, né? E aí eu fiz uma coisa que hoje a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável.
que é você testar o produto antes de, tipo, você, vou comprar um monte de produto desse e sair vendendo. Não, a gente testa, né, o produto para ver se o mercado te aceita naquele mercado e se o produto é aceito no mercado. Só que eu tinha 15 anos, eu nem sabia o que diabo. Não sabia nem que era isso, né? Eu só entendi o quê? Eu vou pegar 5 aromatizantes desse, vou tentar vender, se a galera gostar, eu vou trazer mais. Aí eu reinvisto o valor, compro mais, reinvisto, compro mais, tiro lucro depois, hoje que eu estudei e tudo, eu vejo, caramba, eu com aquela idade fazendo MVP. Às vezes a gente faz coisas quando era pequeno e a gente não sabe o que é aquela coisa. Tipo, o teu amigo, ele fazia os brownies. Mal sabia ele que estava fazendo a parte operacional do negócio, exatamente. Né? E eu que tava tocando a parte comercial. Eu nem imaginava, né? Mas enfim, 15 anos, né? Eu tava já trabalhando com as Little Trees. E aí foi onde eu comecei a ver a questão de vender. Que eu tava muito bom com vendas. Por quê? Nas Little Trees, eu vendi essas 5. Que eu só peguei 5. Aí eu vendi as 5 em um dia. Em um dia na escola, a galera gostou muito, eu vendi. Eu vendia... Até uma coisa legal, eu comprava isso aqui, a galera não sabe. Mas eu comprava isso aqui, tipo, a R$3, R$2,50 e vendia 14. Então eu tinha uma margem muito alta. Fica a dica aí, galera. O Arthur lucrou com vocês. Eu tinha uma margem muito alta de lucro, né? Mas enfim, eu peguei 5. Aí beleza, eu vendi em um dia. Eu falei, caramba, eu vou... Aquele dinheiro que eu tinha do Brownie, eu peguei e reinvesti. Vou fazer isso aqui acontecer. Inteligente, porque muitas pessoas pegam dinheiro já pra pouco, né? Não pensa. A gente vai já chegar nessa parte aí. Já aconteceu isso comigo. Vai já chegar nessa parte aí. Mas enfim, beleza. Aí eu peguei as Little Trees e aí eu reinvesti. Eu comprei umas 100 Little Trees. Aí eu fui vendendo. Aí eu vendi na escola. Tava vendendo na escola e tudo, tava ganhando bem. Aí eu comecei a ver que meu público começou a diminuir. Que minhas vendas estavam diminuindo. E com a parada, a Little Tree, ela é uma venda recorrente. Mas o cara tem que gostar muito. E tem o tempo de uso dela também, né? Tem um tempo de uso, tipo um mês, tá ligado? Que dura um mês. Então, o cara, por exemplo, Arthur, eu vou vender aqui, eu vou comprar Little Tree contigo, mas se eu for comprar só daqui a um mês e meio. Aí eu fiquei pensando, aqui na escola eu já vendi pra maioria da galera. A galera comprou. O meu público aqui na escola é quem? Quem tem carro. Aí... Professores, ou quem tem carro, que era a galera mais velha, né? Tipo, terceiro ano já e tal. Ou uns pirrazinhos mesmo, mimados que queria comprar. E dizer que tinha carro. Aí beleza. Tinha que vender, né? Tinha que vender pra essa galera. Não importa, vende. O que o cliente vai fazer é do corre dele. Isso aqui já é o meu, né? Mas enfim. Aí eu comprei. Eu comecei a vender e eu vi que tava vindo nas vendas. Aí qual foi a sacada que eu tive? Que foi aí onde eu comecei a aprender a negociar. Vou vender B2B. Pra quem não sabe, B2B é business to business. Então o que foi que eu comecei a vender? Eu comecei a vender pra posto e pra Lava Jato. Fala logo B2B e B2C pra galera conhecer. Existem 2 tipos de vendas, né? A B2B e a B2C. A B2B é business to business, que traduzindo é empresa para empresa. E B2C é business to consumer, que é business, né? Empresa para o consumidor. Então é empresa para uma pessoa física, não para uma pessoa jurídica, que no caso seria uma empresa, né? CNPJ. Enfim. No posto. Aí eu comecei a vender para posto e para Lava Jato. E aí foi que é onde eu comecei a ganhar grana. E imagina aí, bicho, um cara de 15 anos começando a negociar com um empresário de 50, 55. Eu me lembro até hoje, meu primeiro parceiro, né? O cara que fez... Primeiro cliente fixo. Cliente fixo que comprava as Little Trees de mim. Ele comprava 15 a 20 Little Trees por mês. Ele sempre comprava porque vendia bastante. Eu lembro até hoje o nome dele, eu não vou falar aqui, mas era um Lava Jato. Aí, se você... E eu não tô... A galera pode falar, Arthur tá mentindo e tal, não sei o quê. Se você entrar lá no Instagram das Little Trees, que o nome é Scented Tree, depois tu pode até botar na edição. SCENTED.tree, né, de árvore. Enfim, se você entrar lá, você vai ver que tem os parceiros. E aí, nos destaques, aí os parceiros... era eu um cara de 15 anos, chegando lá no Lava Jato, bem arrumadinho. Compra meu Little Tree. Mas então, você não quer comprar aqui, tipo, um aromatizante e tal, é uma coisa que não tem aqui no Juazeiro. Vocês não querem estar investindo nisso aqui, é uma coisa legal. E a galera, quem curtia, curtia, quem não curtia, não curtia. Aí, tipo, eu consegui começar a negociar desde novo a partir de assim, né? Então, negociação com pessoas jovens, acho que com 13, 14 anos. Mas negociação com gente mais velha foi... A partir das Little Trees. Aí, beleza, eu tava ganhando uns R$1.000, 900, 800 reais por mês com as Little Trees. Porque, assim, na escola você até vendia, mas vendia uns 400, 500 reais. Mas com clientes fixos, parceiros... Com certeza mais. Os caras, tipo, tava recorrente, tá ligado?
E em Juazeiro não tinha, era só eu. E aí tu poderia. Isso a gente pensa agora, né? Mas não na hora. Tipo, tu ir vender no Lava Jato e chega no outro, ô, teu concorrente tá comprando e tu não tá. Exatamente. Aí o cara, não vou ficar pra trás, vai e compra também, entendeu? Exatamente. Não é uma coisa, assim, muito ética, né? Mas, Aham. enfim. É uma coisa assim, que naquela época eu não pensava. É. Porque eu só tinha 15 anos, então nem só eu achava que sabia de tudo e quando o cara olha pra trás, não sabe de nada. E Arthur, rapidinho, antes de tu continuar a tua história. Tu começou com 14 vendendo Brown e tal, com 15. Tu já começou a vender Little Tree, faturava quanto por mês? Você falou? Macho, 1.000, mês bom era 1.000, 1.100, mês ruim, 800, 700. 800 com 15 anos. E eu te pergunto, tu vendo teus amigos assim, sociedade, os professores do teu colégio, teus pais, como é que eles te enxergavam? Eles tinham um certo preconceito? Porque a gente sabe que empreender hoje em dia, quando você começa, tem um bocado de gente pra criticar, entendeu? Sim. Mas depois que você dá certo, aí a galera quer te apoiar, entendeu? Sim. E diz aí sobre isso. Macho, questão de crítica dos meus pais não, porque eu tava, tipo, eu pagava minhas coisas, então eles vão criticar do quê? Eu estava era gostando. Exatamente. Amigos, meus amigos sempre me apoiaram, sempre, graças a Deus. Eu tenho poucos amigos, eu digo que hoje eu tenho 4, 5 amigos. Esses são meus amigos e eles, entendeu? Eu tenho poucos amigos. Mas enfim, em questão de sociedade mesmo, a galera em geral, tinha muita gente que criticava, tinha gente que xingava, tinha gente que falava, esse cara ainda faz dinheiro como ele faz. Vai procurar o que fazer. Exatamente. Tinha muita gente assim, mas nunca foi uma questão de eu, tipo, parar por causa disso. Eu fui um cara que já tive esse problema de antifragilidade, mas hoje eu, graças a Deus, consegui passar mais desse problema, desse viés. É até onde ponto a gente vai chegar sobre o meu Instagram, né? Sobre alguns pontos que eu já passei e tal. Show. Que aí me fizeram aumentar a minha antifragilidade. Mas continuando a história das Little Trees, eu tava indo no Little Tree e tudo. E aí, cara, chegou um ponto que acho que acontece com muitas empresas, que é a parte de falir, né? Como é que você falha uma empresa? No meu caso, foi educação financeira. Eu não tinha uma educação muito bem financeira. E aí o que foi que aconteceu? Eu tinha 15 anos, estava ganhando bem, né? Assim, obviamente, a pessoa fala, tu ganha 1.100. Mas aí isso é 1.100 de faturamento, né? Então tem a parte que você tem que comprar, tem que tirar, pagar a galera e tal. Aí beleza, tava ganhando bem. Aí eu tinha lá um bom dinheiro assim, guardado. E aí eu conheci a vida de quê? A vida do poker, né? Eu até falo que hoje eu não reclamo do poker, até hoje eu jogo, mas eu não jogo mais tanto apostado. Mas nessa época eu tinha 15 anos e eu comecei a jogar muito apostado, muito. E comecei a sair, tá ligado? Antes eu era um cara que era muito vidrado em videogame. Aí depois eu comecei essa época de curtição e tal. Aí eu comecei... Swing. Os chegados conhecem. Pra quem conhece, swing. Mas enfim, eu comecei a gastar muito. E com poker eu também tava gastando bastante. Tipo, e eu era muito cara que eu era muito, olhando pra trás, eu era muito, como eu posso falar a palavra, não ser levado a sério, mas tipo, muito maleável. Tipo, o cara fala, Arthur, paguei uma pizza pra gente. Entendeu? E eu pagava. Eu era muito assim. E hoje eu não sou mais assim, tipo, mas enfim. Aprendeu a lição, né? Mas enfim, tipo, no poker, eu hoje até jogo, eu vejo que se o cara tem que saber jogar, não reclamo de poker, até hoje, assim, eu apoio quem joga poker, eu jogo poker até hoje, mas o cara tem que saber se controlar, tá ligado? E eu era jovem, então era muito fácil de se perder, de se deslumbrar, né? E aí eu gastei todo o meu dinheiro jogando poker e tal, voltou uma parte, aí eu guardei essa parte, né? Ganhou algumas, né? Aí o que acontece? Nessa parte de você perder, você logo entende que eu perdi, tipo, faliu a empresa faliu, eu não tava mais vendendo nada e tal, os parceiros não estavam mais comigo. E aí o que eu falei, vou focar. Eu tava no primeiro ano, eu tinha 16 anos já. E aí eu, tipo, foquei 100% na escola. Foi uma época de, tipo, muita curtição. Acho que foi o melhor ano, assim, pra curtir foi o melhor ano que da minha vida. Acho que foi o primeiro ano é aí as festas de 15 anos, né? exatamente, tipo de coisa, então... exatamente. Aí, tipo, eu não tinha desligado total dessa vida de empreendedor. E aí, chegou ali no primeiro ano. Ficou chateado, assim, por conta da falência e tal, da empresa, ou... Só no segundo ano. Quando eu fiz 17. Não, 16. 16. 16. Quando eu tava com 16 anos, no começo do segundo ano, assim, do ensino médio, eu comecei a
a sentir falta do que eu gostava, tá ligado? Eu falei, caramba, velho, eu parei de fazer o que eu mais gostava, que era empreender. Eu parei de ajudar a galera também. É, e aí isso me tocou muito. Eu falei, caramba, eu não tô fazendo mais o que eu gosto. Pra que vida eu tô indo, tá ligado? E chega no ensino médio, a pessoa começa a pensar o quê? Pô, já tem que decidir o que é que eu quero da minha vida, né? O que é que eu vou querer. E os professores começam a forçar aquilo, né? Exatamente. Não só os professores, mas a família, tudo, né? O que é que eu vou querer da minha vida. E aí, cara, eu entrei na segundo ano, tava aquele hype da pandemia de mercado de afiliados, essas coisas. Eu entrei nessa. Só que aí, qual é a questão? Eu entrei com a cabeça certa, que eu digo pra todo mundo que quer fazer isso aí hoje. Hoje eu não apoio, acho que não vale tanta pena. Mas quem quer fazer, eu digo com a cabeça certa é o quê? É você entrar pra utilizar aquilo como um meio pra um fim. Isso foi o que eu fiz. Só que eu fiz e não sabia que estava fazendo isso. Né? Mas... Eu acho que muito jovem passou por essa fase de afiliado e tal. Que foi onde eu ingressei na internet. Até um ponto pra falar antes, nas Little Trees, eu tinha esquecido de falar isso. Eu comecei, nos Brownies não, mas nas Little Trees eu comecei a atuar no Instagram. Então se tu for entrar lá no Instagram da Essence Street, tu me vê que eu era um cara bem durão assim, que tinha medo de falar com câmera e tudo. E aí eu percebi o quê? Que eu tive uma grande mudança desses anos pra cá em relação à câmera. E lá onde eu fazia muita venda também. Então na Little Tree eu conseguia vender pelo Juazeiro todo. Entendeu? A Little Tree eu vendia pelo Juazeiro todo. Agora, os Brownies era só escola. E aí, isso que foi a mudança de chave. Eu consegui vender mais, porque agora eu tô vendendo pro Juazeiro todo. É uma coisa nova, né? Depois que eu saí, virou até tendência. Tinha muita gente querendo vender também, tá ligado? Depois que assim, até aquela velha história, né? De uma pessoa correr tantos metros em quantos segundos. Praticamente era impossível no passado, mas depois que o primeiro conseguiu, aí começou, indo. Verdade. Com certeza. E continuando, eu tinha parado na questão dos afiliados, né? Então, eu entrei com a cabeça de um meio pro fim. Então, qual é o meio? Eu juntei uma grana para poder investir em alguma coisa. Porque eu senti que ali no afiliado eu não estava empreendendo, eu estava ajudando o negócio, estava vendendo para o negócio de outra pessoa. Eu não sentia aquela sensação de realmente vender. Ou tipo, não de vender, quer dizer, de empreender. Que era o que eu realmente gostava. Aí tu juntou e investiu em quê? Pronto, aí é o ponto. Eu investi no começo desse mês, pra vocês verem como são as coisas. As coisas de Deus são tudo perfeito, né? No começo no começo desse ano, eu ia investir numa loja de roupa. Então acredita, eu ia abrir uma loja de roupa. Eu vi a tendência, pra gente falar agora o porquê da loja de roupa. Hoje eu tenho um Instagram que ele é focado em ajudar a galera em questão de empreendedorismo. A gente tem um público lá que é focado na questão de empreendedorismo. Só que eu sou um cara muito diferente. Eu sou um cara que gosta muito da brincadeira, né? Mesmo sendo bem tímido, quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho uma tendência a ser mais tímido. Eu gosto de trazer um lado da brincadeira. Então eu pegava um conteúdo ali que era sério e transformava em uma brincadeira. E isso tipo, começou a dar muito bom. Eu trazia muita repercussão na minha cidade e tal. E eu comecei a trazer muita gente. Pro meu perfil eu aumentei bastante o meu público, né? Aí essa questão, até onde entra que a gente estava falando sobre antifragilidade. Aí foi a época que mais bateram em mim. Essa época foi a época que mais bateram em mim. Por quê? Porque a galera olhava pra mim e tudo falava, caramba, esse cara aí postando essas besteiras, esse cara aí, isso que é um empresário mesmo, tá ligado? Mas eu não deixei essas coisas me abalar. Por um tempo eu deixei, muita coisa me abalava. Mas eu tenho uma coisa desde de criança, que eu sou muito difícil de desistir. Isso é uma virtude minha. Eu sou muito difícil de desistir das coisas. Eu acho que a maioria de quem nasce realmente pra empreender, com esse sangue pra negócio, esse culhão, entendeu? Tem esse negócio de, cara, eu não paro nunca. Uhum. Nunca, né? E principalmente a galera que vende, né? Tem que ter resiliência. Pra quem vende é principal isso daí. Quem tá ali no campo de batalha, que a gente chama, né? Por exemplo, eu chegar aqui num estabelecimento desse e vender alguma coisa, e aí eu bater aqui Parar no primeiro não. E levar um não, entendeu? Então, tem muito disso, né? Ou levar um sim também, né? Mas enfim. Sim, aí, peraí, rapidão. Pode falar. Só dando corte na tua história pra gente começar já de novo. O que é que tu acha que tu vê hoje em dia a maior dificuldade das pessoas venderem? Tanto negócios, produtos ou serviços? Tu vê, assim, o erro do pessoal, o pessoal comete, que tu geralmente sempre vê, né? O maior erro da galera, né? Tá, o primeiro ponto que eu vejo tanto de pessoas experientes como de pessoas não experientes, novatos, é falar o quê? Tem que saber montar um script bom,
tem que saber montar um excelente processo de vendas. Mas a galera não olha o outro lado. Sabe qual é o outro lado? Tomada de decisão da compra. As pessoas não analisam o outro lado, que é a tomada de decisão. Como é que aquele cara vai tomar a decisão de comprar alguma coisa? Isso é muito importante. Beleza, não que processo de vendas, que script seja importante, mas que... Não, quer dizer, que não seja importante. Mas é muito importante também você entender o outro lado. Como é que aquele cara vai decidir aquela compra? Como é que ele vai comprar aquilo? E aí, hoje, para você tomar um cliente tomar uma decisão, ele passa por 3 fases. Primeira fase é reconhecimento de necessidades. Então vamos supor que o Aleph, ele está com um problema, ele estava com o carro dele, estava de boa, ele não tem nenhuma necessidade, mas ele bateu o carro. Agora ele tem uma necessidade. Qual é a necessidade? Consertar o carro, né? Beleza, reconheceu a necessidade. Agora tu vai buscar suprir essa necessidade, que é a segunda fase, avaliação de opções. Tu vai avaliar quais são as opções do mercado. Ou seja, tu vai olhar, eu vou na empresa do Arthur, eu vou na empresa do fulano para consertar meu carro, qual é a empresa que eu vou? Isso é a fase mais difícil, porque tu vai avaliar várias empresas. E a terceira parte da decisão de compra é a resolução de preocupações. Tu vai começar, o Aleph agora ele vai começar a pensar assim, pô, véi, será que vale a pena eu pegar um empréstimo para consertar meu carro? Pô, véi, será que não é melhor eu comprar um carro novo em vez de eu consertar? Então isso é muito importante. E as pessoas, quase ninguém sabe disso, ninguém liga pro que o cara, como é que o cara vai tomar aquela decisão de compra. Eu concordo contigo. E isso não vale só para um carro, serviço de um carro, né? Vale muito para tudo. Pedir um iFood à noite. Mesma Exatamente. coisa, aí você tá com fome, a necessidade, né? De comer e tal. Aí você entra no iFood e vê aquela monte de restaurante, um bocado, você bota entrega grátis. Aí aparece um bocado, você fica na dúvida. Aí, enfim, essa questão que você passou. Sim, é muita questão também do iFood. Pega muito, as vendas elas se conectam muito, por isso que vendas é muito conectado com marketing, que é outra área que eu gosto bastante. Porque, por exemplo, do iFood, se o cara sabe apresentar bem o produto dele, a chance, quando o cara tiver na parte de avaliação de opções, primeiro, tô com fome, reconhecimento de necessidade. Segundo, avaliação de opções. Qual é a empresa, qual é o restaurante aqui que eu vou pedir? Tem vários aqui. Qual é o restaurante aqui que eu vou pedir, né? E aí, o cara vê, não, eu vou pedir aqui nesse aqui, porque eu bati o olho aqui nesse hambúrguer, caramba, esse bicho parece ser bom. Então isso você saber se apresentar o seu produto para o seu cliente. Segunda parte. Por isso que a avaliação de opções é a mais difícil de você passar. Da primeira para a segunda é tranquilo, mas da segunda para a terceira, meu amigo, é muito difícil. E a terceira também é um pouquinho complicada de sair dela. Mas enfim, continuando. Na questão, pra gente já encerrando. Aí eu ia investir na marca de roupa, né? E aí começou, o que foi que eu analisei? Eu sempre sou um cara que gosta de analisar o mercado. Eu vi que o mercado tinha muita gente fazendo isso. Muita gente no início do ano abrindo muita marca de roupa. Obviamente, não que isso fosse ser um problema, porque quando você faz uma coisa diferente e bem feita, ela funciona. Mas eu vi que tinha muita gente e eu queria fazer uma coisa diferente. Vale até um feedback pra galera que tá assistindo a gente aí. Hoje em dia tem negócio de tudo. Negócio de tudo mesmo. Vai ser muito difícil você chegar e inovar totalmente uma área. Porque hoje em dia já existe praticamente tudo. Não digo tudo, porque vai vir muitas outras coisas no futuro. Mas a qualquer negócio que você for fazer, você tem que ter um diferencial. Ou seja, se nós dois somos fisioterapeutas, a gente tem que ter uma certa especificidade, a gente tem que ter diferencial, né? A gente tem que ter especialização, a gente tem que ter um brinde para o cliente para atrair mais clientes, enfim. Conquistar o cliente para ele voltar, enfim, tem que ter o diferencial hoje em dia. E muitas empresas têm isso que eu acabei de falar, entendeu? Isso foi só um exemplo de fisioterapia, né? Fisioterapeuta. Mas você tem que conquistar novas coisas, né? novos diferenciais a todo momento, sempre buscando melhorar. Sempre quando você for criar uma empresa, você tem que saber qual vai ser o diferencial daquela empresa. Nossa, com certeza. Tem que estar lá no papel, o diferencial, tal. E falando da Hermes, né, que hoje é o negócio que eu tenho, a empresa que eu tenho, que quando eu ia criar a marca de roupa, eu falei, não, vamos dar uma pausa. Aí beleza, aí só pra continuar pra chegar na Hermes. Aí eu fui convidado a entrar numa agência de publicidade. Até não falei sobre isso. Mas enfim, eu tô trabalhando há 1 ano e meio com vendas complexas, vendas outbound. Explica pra galera o que é vendas beleza. Existem 2 tipos de vendas, as vendas simples e as vendas complexas. Vendas simples é tipo, compra aqui uma Little Tree, tá ligado? Tipo, é uma venda simples, porque isso aqui é um produto que é recorrente. Uma venda complexa é tu vender uma coisa de R$1.000, R$1.500, uma coisa que vai demandar, se for vender pro Aleph, ele vai ter que pensar, ele vai ter que analisar o financeiro dele para ele estar podendo vender. Então eu estou 1 ano e meio trabalhando com vendas de contratos, principalmente de área da publicidade, que é uma área que eu falei que eu gosto muito de marketing, então eu já tenho essa sacada. Aí, enfim,
eu já entendo bastante, então para estar auxiliando os clientes é bem mais tranquilo. Mas aí eu trabalhei 1 ano e meio com essa área de vendas. Já passei por 5 agências, né? 5 agências de publicidade. Aí beleza, aí aonde foi que entrou a Hermes? Eu tava trabalhando nessa agência e aí muitas pessoas vinham pra mim, Arthur, pô, cara, eu te dou isso aqui, o que tu quiser, vem pra cá e tal, pra minha agência, vem trabalhar na minha agência. E eu lá, porque eu sou um cara que sou muito fiel, então eu vou continuar aqui nessa agência e tudo. Aí o que foi que aconteceu? Eu percebi, a galera tava pedindo muito pra mim, tipo, Arthur, minha empresa é pequena, a gente não tem um comercial bom. Tem como tu vir aqui, tipo, dar pelo menos uma palestrazinha, ajudar aqui os meus vendedores ou me trazer vendedores? Foi até um caso que aconteceu muito contigo, né? Que eu te ajudei bastante nessa época. Isso. Aí eu falei, cara, eu vou abrir aqui a Hermes e vou ficar dando mentoria aqui pra essa galera. Tem muita gente pedindo ajuda, é uma coisa que eu sei e que eu posso estar agregando. Eu tenho experiência no mercado. Viu a oportunidade no mercado. Eu vi uma oportunidade e supri a necessidade. Aí beleza. Aí a Hermes estava com 2, 3 meses, né? Quando eu criei a Hermes e estava fazendo essas mentorias. Aí eu comecei a analisar um pouco da escalabilidade de mentoria, eu vi que não era tão escalável. E também veio uma nova ideia de negócio, que aí entram os meus sócios. Uma holding, que eu não vou falar o nome aqui, ela comprou uma participação na Hermes. Hoje a Hermes, eu sou 55% dono da Hermes, sendo sócio majoritário, o sócio que tem a palavra final, e 45% uma holding comprou. E aí essa holding ela veio com a ideia, Arthur, eu conversava muito com essa galera, eles falaram, Arthur, tu não me diz aí direto que tem um monte de gente que vem te pedir pra tu trabalhar na empresa deles, tu fazer esse serviço comercial, porque a gente não cria um time comercial dos teus mentorados, pessoas que tu escolher a dedo, que são boas, e a gente alugar essas equipes comerciais. E tu dá o treinamento. E aí que vê o boom. Porque hoje a Hermes, nosso produto principal é esse, é a gente, não é mais da mentoria nem treinamento, é a gente alugar a equipe comercial para as empresas, entendeu? E aí hoje a gente trabalha como? Ou a gente aluga equipes comerciais para agências de publicidade, que é o nosso foco, que é onde a gente mais sabe trabalhar com esse ramo, né? Agências de publicidade, como é o caso do Aleph, a Criativa é uma das nossas parceiras, né? E espero que seja parceiro por bastante tempo. E com certeza. Além dessa área da publicidade, a gente teve outra ideia genial também, que foi o resgate de vendas. O que é o resgate de vendas? Hoje em dia, essa galera do marketing, que nem eu falei pra vocês, tem muita questão do afiliado, tem muita gente que criou agências de lançamento. Agências de lançamento, quando você faz um lançamento, que pra quem não sabe o que é lançamento, é uma estratégia de venda onde você reúne várias pessoas e, por exemplo, faz aquele que vocês veem muito no Instagram, webinário, workshop. A pessoa reúne várias pessoas e no final vende um produto, vende um curso e tal. Pega um cara que fez um lançamento, aí beleza, ele lançou um produto dele. E esse produto, ele vendeu bastante, mas muitos desses produtos geraram boletos. Precisa converter esses boletos. Como é que eu vou converter essas pessoas? Aí é onde a Hermes entra. A gente tem um time que a gente aluga para essas pessoas, um time comercial especializado em fazer essa conversão dos boletos que foram perdidos, ou boletos que foram pendentes e a galera ainda não pagou. O cara colocou os dados dele na hora da compra para pagar no boleto e aí acabou não pagando o boleto. Então, Exatamente. como tu já tem os dados dele, tem o nome, e-mail, número de telefone, e aí tu só liga pro cara. Eu faço a ligação e a gente faz a conversão. Eu e minha equipe, né? Hoje não sou só mais eu, graças a Deus. E aí a gente também faz o resgate não só para agências de lançamento, a gente também faz para e-commerces. O que são e-commerces? São empresas que obviamente são só online, não são físicas, que fazem, por exemplo, dropshipping. Eles vendem um produto e tal, e a pessoa gerou o boleto e não pagou. A gente tem esse suporte ao cliente de ir lá e fazer esse resgate dessa venda. E cara, pra ter noção, isso acontece muito. Acontece muito. Pra ter noção, tem 2 clientes nossos que eles faturam tipo 5, 6 mil reais e 3 mil, 2 mil são de boletos que iam ser perdidos. Entendeu? Então, essa questão é muito forte hoje. Por isso que quando a gente estava falando de diferencial, eu falei, o diferencial da Hermes é porque ela é única. Não tem ninguém no mercado que faça isso. Até hoje eu não achei. Só tem uma empresa que eu achei, e que é a do Giovanni Saraiva, que é um cara que eu admiro muito, que é a Destruindo Metas. E a empresa dele atende Uber, Natura, Apple. Tu acha que a empresa dessa vai atender microempresas? Não vai, entendeu? Então, a Hermes hoje no mercado eu analisei o mercado e eu vi que a gente é muito único. E tem uma grande tendência de fazer que outras empresas também dão início a esse ramo, né? Entendeu? E outra coisa muito, muito importante que tu... Enfim, que pode surgir, né? Eu falei há pouco tempo que não teria... assim, é difícil ter, no caso, né? Uma nova estrutura, uma nova empresa
em tal setor, entendeu? Como a tua não tinha, até hoje no Ceará, eu acredito que no Brasil não tinha, mas com certeza no mundo alguém já Já certeza tinha, tem, assim. né? É. Agora sim, aí que tu não sabia, eu não sabia disso, né? Não tem como tu saber, é uma coisa que tá É, na exatamente. China que tá atendendo microempresas, exemplo, né? Mas tu dessa área de vendas, explica pra galera o que a pessoa precisa para ela conseguir vender, assim, entre aspas, qualquer coisa. O ponto principal que a pessoa precisa pra... Tá. Isso é até uma pergunta bem polêmica, né? Como vender qualquer coisa. Porque, cara, sendo sincero, não existe uma fórmula mágica. Eu te falar, tu vai fazer isso aqui, tu vai vender qualquer coisa. Tu vai vender esse caderno, tu vai vender esse papel, tu vai vender essa Little Tree. Não, não existe isso. Mas tem pontos que você pode utilizar para aumentar a sua conversão na hora da venda. Que aí é onde eu posso estar te ajudando. Ou seja, quais são esses pontos? Primeiro caso, que nem eu falei pra vocês, linguagem corporal e oratória é muito importante. Mas tirando isso, vamos falar um pouquinho sobre analisar a decisão da tomada de compra, que foi uma coisa que eu falei pra vocês, já dei essa explicada. Segundo, criar um bom processo de vendas. O cara tem que saber criar um bom script com vários microprocessos. O início, meio, fim... Exatamente. Porque qual a importância de você ter um processo de vendas? Eu tenho aqui um script e aí eu vou fazer várias abordagens. E em todas as minhas abordagens que eu fiz, eu vi que nesse ponto aqui da minha abordagem, os caras falam, não quero mais não, tá, obrigado. Se em todas as vezes que eu abordei nesse ponto aqui, nesse processo, tá dando esse problema, então o problema tá nesse processo, entendeu? Então a importância de ter um processo, entender o seu processo na abordagem, ter um processo de vendas bom, você saber analisar ele para poder sempre estar podendo estar remediando ali um problema, tá podendo solucionar aquele problema e colocar uma nova abordagem. Isso é muito importante nas vendas. Outra coisa que ajuda muito questão de oratória, linguagem corporal, processo de vendas, tomada de decisão da compra. Ter um script muito bem feito, tipo um script que você olha, bate o olho e sabe entender como é que ele está funcionando, isso é importante também. E uma coisa que eu vejo que a galera peca muito, que é muito clichê, e infelizmente a galera até hoje ainda tem esse problema, mas é uma coisa que é bem clichê e que a galera deveria se atentar. Como eu falei pra vocês, é clichê, não me julguem, mas é você saber agregar para outro cara. Todos os processos da venda, todos os momentos que tu for vender para outra pessoa, tu tem que agregar alguma coisa de valor para aquela cara. Ensina Então, alguma coisa, dá uma dica de uma alguma isca, coisa. o que for. Todos os momentos tu tem que estar ali agregando para a pessoa. O que eu ia falar agora é muito parecido com isso que tu falou. O que eu vejo muito em venda também, erro da galera, é empatia. Tem muita gente que não tem empatia. Exemplo, há um tempo atrás eu entrei em contato com a fábrica de roupa, sabe? Para quem não sabe, eu tenho uma marca também, certo? É Alpha 085, a underline, né? O nosso Instagram. Enfim, eu tava procurando, fabricantes e tal. Sim, sim. E eu mandei uma mensagem pra pessoa, perguntando como era a blusa e tal. E nessa época ainda não tinha a atualização do WhatsApp de 2x, um e-mail, né? Uhum. Aí eu mandei um pequeno texto, assim, falando, não, eu tenho uma marca e tal, gostaria de fabricar tantas peças, gostaria de ver como é a qualidade, como é que vocês funcionam, como é que vocês vendem, entrega, frete, algumas coisas assim, sabe? Que se ela tivesse um processo de vendas, ela já teria um texto pronto, entendeu? Aí foi o que ela fez, né? Era uma mulher. Mas eu não vi, não tem um nome, certo? Eu sei que era mulher. Sem problema. Aí ela mandou um áudio, cara. 2 áudios. Um foi 2 minutos, mano. E o outro foi 3. Tu acha que eu ouvi os áudios? Eu não ouvi não, cara, porque se eu colocasse ela no meu lugar, ela ia falar, ela não ouvi, mano. Ela não ia ouvir. Ela ia procurar outra pessoa, cara. Então, o que eu vejo muito é empatia, pô. Então, se eu tô querendo te vender alguma coisa, eu tô chegando em ti por texto, tu manda o áudio, aí o cara já sabe de áudio. Eu tô vendendo algo pra ti, aí tu vai e fala, não, cara, então, não sei o que, tá ligado? Aí eu vi, não, cara, já sabe gírias. Eu vou começar a falar gírias. Porque assim a gente tem, entre outros processos que eu também acho muito importante durante a venda, conexão. Tem uma conexão assim, mental similar, entendeu? Então eu acredito que isso também é muito importante. Outra coisa além da conexão, as interações, que é aí onde entra a parte do que o Aleph teve esse problema com a moça. A moça não soube fazer interações com o Aleph. O que são as interações? É o cara humanizar, é você ter cada pequena ação. Por exemplo, eu chego aqui e falo, bom dia, Aleph, tudo bem? Aí ele responde, Bom dia, já é uma interação. É uma interação. Eu falo, então, Aleph, como é que andam as coisas e tal? Segunda interação. Ele responde, é uma terceira interação. Então, não é uma coisa, não, você não tem uma overdose de informação.
Você não tem uma overdose de interação. Eu chego pro Aleph e eu tô conversando, é uma coisa humana. Isso é outra coisa importante da abordagem, para estar melhorando o seu processo. Tem que ser humano, tem que entender. Ontem eu tava falando com a Empatia cliente. e tal, né? Ontem eu tava falando com a cliente que eu vou ter uma reunião com ela hoje 6h30. E aí, essa cliente já falou, Arthur, eu acho que eu tô meio adoentado, tô com um problema. Eu falei, e eu fui super humano, falei, sem problemas, melhoras, Deus te abençoe, fique com Deus. E não tem problema, a sua saúde é muito mais importante do que a nossa reunião. Quando você for fazer, tem que saber ter empatia, tem que saber ser humano, tem que entender o outro cliente, tem que entender o outro lado. A questão da empatia, né? Entender o outro lado. Então, eu acredito, cara, pra ser bem sincero, que saindo da área de vendas, eu acredito que empatia não é só na venda, sabe? Empatia é na vida, cara. Então, tem que ter empatia por todo mundo, cara. Então, se eu tô aqui, eu tenho que tentar pelo menos saber o que é o pensamento de um cara que tá trabalhando ali no Pizza Hut, aqui no McDonald's. Então, eu tenho que pensar sobre isso, pô. Então, se eu sou um dono de empresa, tenho colaboradores e tal, tenho que chegar e perguntar, não, pô, como é que tu tá? Exatamente. Então, tanto é que nas reuniões, cara, da Creative, toda sexta-feira à noite a gente se reúne e fala assim, eu pergunto pra cada um, especialmente, cara, tu tá feliz? Não, tu tá feliz? Porque tu não tá feliz e tal, mas se o cara fala, não tô feliz, eu também não pergunto por quê, né? O cara tem a privacidade, até porque ali nem todo mundo se conhece da equipe. Assim, se conhece de amizade e vínculo mesmo, né? Mas eu tenho o nosso designer da Creative e ele tava, assim, ele não tava feliz e tal, cheguei e perguntei, ele falou o problema dele, eu tentei ajudar ao máximo, sabe? Parei de fazer minhas coisas real e pra ajudar ele, entendeu? Porque isso ajuda, cara, isso não é mais sobre vendas, entendeu? Isso é de humanizar, humanizar as coisas. Isso não é nem questão que o Aleph tá falando. Não é nem questão de você falar, eu faço isso muito na Hermes também. Não é nem questão de o cara falar, eu vou fazer isso aqui porque eu vou estar ajudando o cara e no futuro ele vai estar me ajudando na empresa. Não é nem isso, é porque eu já tenho que ser humano, tem que saber ajudar os próximos. Se ele fosse ele pode ser o designer, ele pode ser meu sócio, ele pode ser o dono do planeta. A intenção é tratar ele da mesma forma como uma pessoa normal, né? O cara pode estar ali no sinal, cara. Tem que tratar ele como uma pessoa normal, humano, entendeu? Então eu tenho muito disso pra mim. Eu digo muito que esse momento que a gente tá vendo, a pandemia, veio pra mostrar que todo mundo é igual. Isso. Todo mundo é igual, ninguém... tem gente que é mais nova morrendo, tem gente que é mais velha que tá morrendo, tem gente que é rico que tá morrendo, tem gente que é pobre que tá morrendo, então todo mundo é igual. Não tem diferença de raça, etnia, religião, não muda nada. Isso. Eu já passei por situações, cara, em que uma pessoa ela não quis vender pela outra ser de cor preta, entendeu? Eu acho isso um absurdo, né? Mas vamos voltar para a área de vendas aqui. Vamos deixar esse lado. Vamos deixar esse lado. Mas enfim, continuando a questão da Hermes, a questão do diferencial é exatamente isso. A Hermes é uma empresa que ela é única, que eu não vi até agora, a não ser que alguém venha tenta copiar a nossa ideia e tudo, mas isso não é algo que me abale. Mas até agora aqui no Nordeste eu não achei nenhuma empresa que faça isso. E isso é bom demais. Isso é muito bom porque essa área de resgate é uma área que eu gosto muito de trabalhar e a área de vendas complexas também é uma área que eu amo trabalhar, né? Que até onde é que eu achei a minha paixão, eu digo que foi há 1 ano e meio. Quando eu comecei a trabalhar com vendas complexas, eu vi que aquilo, caramba, isso é muito massa. Isso é muito massa. Por que eu acho tão bom? Porque eu vi que aquilo não só me agregava profissionalmente, mas me agregava pessoalmente. Agregava muito pessoalmente, né? Porque eu vi o quê? Cara, eu tô aqui, eu tô melhorando minha oratória, eu tô começando a saber lidar com o mundo, eu tô vendo como é que realmente funciona o mundo real, as pessoas têm problemas e a gente tem que arranjar algum jeito de solucionar. Tem empresa aqui que tem problema, que tá podendo ir pra falência e talvez o meu produto solucione esse problema que ela tá tendo. Então eu comecei a não ser mais uma criança, agora eu comecei a ver o mundo como ele realmente é, entendeu? Isso é muito forte. Não, isso quando você vira essa chave é de suma importância, sem igual, cara, sem igual essa chave. Isso é muito importante. É até uma coisa que eu tava conversando com meus sócios esses dias. Eu falei assim, cara, se eu parar pra te ver, a gente tá... Hoje eu tenho 17 anos, eu sou novo. Os meus sócios também não são tão velhos assim. Mas, pô, o que a gente tá fazendo aqui é uma coisa que a gente vai levar pro resto da vida, entendeu? Então tem que ter um certo compromisso. Não que eles não tenham, mas tipo, eu tava falando,
eu comecei a refletir sobre a vida. Eu falei, caramba, isso aqui tem que ter um certo compromisso. Agora não é só mais uma brincadeirazinha. Isso aqui Não é só sério, Não né? é só uma coisinha pra ser independente. Isso aqui é o meu futuro, entendeu? O futuro da minha família e tudo. Isso é importante. Enfim, e isso também vale pra todo tipo de pessoa, né, mano? Como tudo que a gente falou agora, engloba todas as pessoas, né? Então, muitas vezes tem um pai de família tentando vender alguma coisa e o cara, enfim, o cara não tá conseguindo, entendeu? Exatamente. Então, querendo ou não, isso agrega valor na vida dele. As coisas que a gente falou de vendas aqui são coisas que tu não vê em qualquer post no Instagram, não, cara. Entendeu? São coisas que tu vê ali no post do Instagram, beleza. Mas quando tu escuta, vindo da boca de uma pessoa, é bem mais impactante, bem melhor. E outra coisa também, eu sei que eu falei muita coisa aqui, clichê, mas é uma coisa que é uma frase que eu sempre gosto de falar, que o clichê é o que funciona, né? Feijão com arroz, Se né? tu for ler aqueles livros antigos, a galera fica xingando um monte de livro antigo que tem sobre vendas, mas é o que realmente os caras testaram, validaram e dá certo. Porque até hoje, se você for pegar um livro, por exemplo, Dale Carnegie, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o outro Carnegie também, que eu esqueci o nome dele, mas que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos, eu tirei muito ensinamento daqueles dois livros, são livros que tipo, me impactaram muito na área de vendas, e eu vi, caramba, isso aqui realmente funciona até hoje, entendeu? Então é um clichê, é Isso o que aqui devia ser funciona. público, né? Clichê é o que funciona, entendeu? Então eu acho que isso é um ponto muito importante. E uma coisa que pode até estar ajudando a galera aí, Aleph, é uma pergunta que me perguntam muito, Arthur, onde é que eu posso estar começando nas vendas? O que é que eu tenho que fazer para começar a ser um bom vendedor, né? Eu sempre digo, cara, você quer começar nas vendas, o primeiro é conhecimento, mas antes de tudo, a prática. Porque a prática é o que importa. De nada adianta eu pegar, vamos supor que isso aqui é um livro de vendas, eu ler todo o livro e depois ficar lendo, fazendo resumo, tudo, e eu não vou pra rua vender, eu não vou lá, tento vender para algum amigo meu, sei lá. Não vou pra prática. Isso é muito importante, vender. Entendeu? Então acho que essa prática é muito importante. Um sub muito importante aí dentro do que já é muito importante, né? Uhum. Da prática. Cara, pra você saber vender, é muita prática e você vai ter muito não. Isso. Cara, você vai levar muito não. Principalmente para quem faz cold call, tá? Que é vendas, aproximar o cliente, né, para a empresa pela uma ligação ou até mesmo vender na própria ligação, né? Fazer que vender pela própria ligação, telemarketing, né? Seria tipo assim, existem dois tipos de vendas, as vendas inbound e as vendas outbound. As vendas inbound são vendas que são a partir de quê? Você tem um outdoor, a pessoa viu o outdoor, gostou, ela vai te ligar. Então ali são as vendas inbound. Ou você faz o conteúdo no Instagram, o cara gostou, falou, não, Fala com você. eu quero comprar esse teu short. O outro tipo de vendas é outbound, que é aí onde o bicho pega. O outbound é quando você vai atrás do cliente, né? Aí é o campo de batalha. Por exemplo, para ajudar mais vocês a entenderem. Quando vocês assistem, por exemplo, o Lobo de Wall Street, tem um monte de cara ligando. Outbound é exatamente aquilo. É um cara que você vai ligar para um cara que você nunca falou com ele na vida, você nunca entrou em contato com aquela pessoa na vida. Totalmente uma ligação fria, né? Você nunca falou com um cara na vida, primeiro contato que você está tendo com a pessoa, e nessa ligação você vai ter que tentar convencer alguma coisa, convencer ele de fazer uma ação. Que muito, no meu caso, na maioria das vezes, é chamar para uma reunião, ou pode ser até mesmo vender, entendeu? Vender um produto. E, cara, é difícil. Você vai levar muito tapa na cara. Muito difícil, porque tu tá ligando para um cara. Primeiro, que prospectar, ou seja, ligar para pessoas que você. Prospectar é você ligar para pessoas, né? Que você nunca teve esse contato. Prospectar é ligar para uma pessoa que você nunca teve contato, por isso você tá interrompendo. Você tá interrompendo. Já tá sendo inconveniente, né? Você tá interrompendo o dia da pessoa. Se ela tá dormindo, se ela tá trabalhando, se ela tá fazendo o que for, você tá interrompendo o tempo dela. Então você já começou com um passo ruim. Então pra você fazer uma venda, cara, numa ligação ou num bate-papo aqui, você tá interrompendo, é muito difícil. É muito difícil. Mas não é algo que seja impossível, entendeu? Não é algo que seja impossível. Mas tem muito essa questão da resiliência. Porque você leva não, você leva esporro. Eu já levava, Maria, vários esporros que eu levei quando eu tava começando. Mas aí depois, qual é o importante? É você ver o que é que você está errando, reajustar na sua abordagem, como eu falei, tem que ter vários processos, reajustar para fazer um negócio legal. Hoje, não é querendo me gabar, mas se eu pego 15 contatos para ligar, pelo menos 4, 5, 6 eu fecho, entendeu? Então, muito da questão da minha abordagem. E a galera que eu mentorei faz a mesma coisa. Por quê? Porque eu peguei todos os problemas que eu tinha, todos os erros que eu passei, todas as pedras que jogaram em mim no caminho, e aí só tirei tudo e mostrei assim para os meus mentorados, que eu já não dou mais mentoria, mas que eu mostrei para eles, isso aqui é só vocês seguirem esse caminho aqui que dá certo.
e eles têm resultado. Até um deles, a maioria trabalha na Creative, né? E aí eles têm bons resultados, o Aleph sabe disso. O que, enfim, a questão dos resultados. Realmente, cara, testando, comprovando, tu vê que realmente aquilo dá resultado. Se tu não testar e comprovar, nas vendas o pessoal diz muito, empreender tem que dar cara a tapa. Sim, empreender tem que dar cara a tapa, principalmente no setor comercial, na área de vendas. Você tem que dar a cara a tapa. Se você quiser vender, filho, é como eu falei, você vai levar muito não, muito não. Pode ser qualquer coisa, mano. Pode ser qualquer coisa. Não só um serviço de publicidade ou marketing, não só isso, mas qualquer coisa você vai vender. Se você for vender no céu, você vai levar muito não, mas você vai achar um sim. Entendeu? E exatamente. isso é até uma palavra que eu esqueci, mas se eu não me engano é resiliência, pra você não parar. Você não Isso, pode resiliência. parar, você não pode desanimar. Hoje eu vi o que o Joel VJ falou sobre motivação, sabe? E motivação é bom demais, bom demais, bom demais. Agora, tu tem motivação o dia todo? Tu não tem motivação o dia todo, entendeu? Então, primeiro tu começa e depois é que a motivação vai vir. Se Sim, você sim. tiver motivação o dia todo, ótimo, perfeito, entendeu? Mas se você não tiver motivação e nem vontade, você não vai começar. Aí se você não tiver motivação e tiver vontade, você vai começar e vai ver a motivação e você vai, não para. Você acha não, sim. Sim, aí vai, não. Então é desse jeito, né? Porque a galera, eu contando aqui a minha história e tudo, a galera acha que foi fácil. Que eu não tava, que chegava lá nos Lava Jato e o cara falava, tá ficando doido, é doidinho. Vai pra casa, tá, você quer vender isso aqui pra mim? A galera acha que não tinha isso. A galera acha que quando eu ia pra escola, eu ia vender e a galera ficava... Eu tentava vender, o cara negava e quando eu olhava pra trás ele já tava xingando com o amigo dele. Rindo e Xingando tal. Então tem muito disso. É você ser resiliente, é você saber aguentar, ter antifragilidade. Já foram assim, muito ignorante contigo? Já, várias vezes. Mas Ignorante. assim, eu entendo muito da questão, porque às vezes o cara acorda com o pé. O cara acorda e chuta a quina do pé. Tipo, a quina da mesa. Então, às vezes você liga no momento que a pessoa tá bem estressada. E já teve várias ocasiões de eu ligar pra falar, ei, macho, para de vender essas coisas. Você é chatão mesmo. Já teve muitas ocasiões. Isso já aconteceu muito comigo, mas nunca foi algo assim que me abalou tanto, porque quando eu entrei eu já sabia que tinha que ter essa resiliência. Alguns fazem é rir, cara. O cara xingou pra caralho, o cara começa a rir, não. Caraca, que esse cara não acordou bem, né? E até uma Aí coisa, o cara continua e até uma coisa vida que eu que tava segue. falando aí sobre a motivação, ontem eu tava vendo um vídeo muito legal do Rick Chester, que foi um dos caras que me fez voltar. Você lembra quando eu saí das Nossa, diretrizes? sim. Foi ele foi o segundo ano, né? quando eu li o livro dele, o Pega a Visão, foi um dos principais influenciadores ao voltar pro empreendedorismo. E aí eu tava vendo o vídeo dele, que eu acompanho bastante. Ele tava falando, era um vídeo falando assim, cara, ele perguntou, Deus, por que eu tenho que vender 30 águas, tenho que oferecer 30 águas para poder vender uma? Por que eu tenho que oferecer 30 para poder vender uma? Aí ele conversando com Deus, ele falou, cara, porque quando você não vende 30, são 29 concorrentes que você tem que estão vendendo, e essa uma que você vendeu tá ali para poder pagar os seus boletos e suas contas. Então quando você não vende, pelo menos agradeça que tem alguém que tá ali também ganhando dinheiro para estar podendo pagar as contas de casa, tá podendo pagar boleto, entendeu? Então tudo isso é importante, essa questão do agradecimento. Eu acho que isso é muito importante também Muito na massa, vida. muito massa De isso. você Pega a Visão é um livro incrível. agradecer. Pega a Visão é um livro muito bom que foi que me fortaleceu bastante assim a voltar para o empreendedorismo, foi o Pega a Visão. Foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei com o empreendedorismo. Tu falou aí de falir, eu falei uma empresa também, cara, que foi assim, um erro cruel meu, mas não foi no poker. Eu comecei com uma marca de roupas, marca não, uma loja de roupas, assim, roupas importadas, né, primeira linha. Imports, né? Era Aleph Importados o nome Sim, sim. nome da loja. E aí eu comecei a vender e tal, e no primeiro mês que eu vendi, cara, eu comprei assim, se eu não me engano, foi uns R$ 500 em roupas, R$ 400. E aí no primeiro mês, mano, eu vendi R$ 700. E, tipo, pra onde eu tinha uma malazinha, pra onde eu ia, mano. Pra onde eu ia, eu levava a mala. Aí eu vendia muito. Vendi R$ 700 em roupas. Tinha gente que comprava logo de 5, 7 roupas, via qualidade e tal. Top. Aí eu cheguei no final do mês, em janeiro, né? Ia começar o carnaval, ia entrar na faculdade, aí eu... Não, o pessoal na faculdade tá usando muito os relógios... Apple Watch, tal. Apple Watch e tal, Smartwatch. Eu vou comprar um pra mim. Aí quanto era o relógio? Os 700 todinho. Aí eu gastei tudo, caraca, eu tô sem dinheiro. Aí pronto, foi assim, foi um mês assim, e foi pra mim a maior experiência assim que eu pude passar no ramo de negócio, em empreendedorismo. E serve até uma dica logo pra galera. Você que tem um negócio,
Se você não Você- diferencia o seu lucro, faturamento, lucro e o lucro da empresa, né? E a sua parte, Prolabore. o Prolabore, você possivelmente pode ir aí falir, né? Você que não faliu, vai falir ainda. É. Brincadeira, brincadeira. Mas enfim. Se você não tomar cuidado nisso, você vai falir Não, com mas certeza. essa questão de educação financeira é muito importante. Tá pra vida, entende? Eu quando eu tava com 14 anos, eu achava que eu sabia de tudo, que eu era um investidor, que eu já sabia de tudo sobre Prolabore. empreendedor. Eu nem sabia o que era Prolabore. Mas é isso, né? Tem muita gente que tá no colégio e no terceiro ano do ensino médio até Não hoje não sabe- sabe o que é um CNPJ, um Prolabore. Não sabe como paga imposto, um que é imposto de renda. não sabe. Não sabe o que é CLT. Teve um amigo meu, eu tava na imersão É, com ele. loucura isso aí. Eu tava na imersão com ele, a gente tava falando assim, eu vou abrir agora o CNPJ da Hermes. Aí a gente tava conversando sobre os gastos e tudo que a gente ia ter, né? Aí ele perguntou, mas macho, quando você abre um CNPJ, ele tava no segundo ano, ele tá, né? Quando você abre um CNPJ, você não tem que só pagar o CNPJ todo mês? Aí eu falei, não, pô, quando você abre um CNPJ você paga todo mês e você, todo serviço que você vende tem que pagar um imposto por causa daquele serviço que você vendeu. Então ele não sabia disso. Então isso é uma coisa que a escola não ensina muito. E eu bato Tem muita gente que não sabe disso hoje. No meu Instagram eu bato muito nessa tecla, que a escola não ensina muita coisa que a galera não sabe. Eu tenho muito amigo do terceiro ano que não vai sair do terceiro e não sabe como é que paga uma conta de luz ou uma conta d'água. Então, isso é uma coisa que é muito importante. Devia ser público também. Eu acredito que as escolas deviam ensinar, principalmente educação financeira e oratória. Cara, Educação financeira, oratória, política, uma coisa que ninguém ensina política. Porque o pessoal fica falando, não sabe escolher bons presidentes, bons deputados, mas ninguém ensina política. Eu nunca tive uma aula de política. Tudo que eu tive que saber sobre Também política, não, eu né? tive que Se você pesquisar. tiver aí... Foi tipo livre e espontânea vontade, eu tive que correr atrás. Então, não ensina a política. questão isso tudo a gente vê presente no dia a dia, né? A questão financeira, Exatamente. a oratória, a política. E para falar de oratória, aproveitando para falar aqui que a gente está no FB Ideias aqui do Farias Brito, podcast aqui no Iguatemi, certo? Muito boa. Estrutura muito boa. A gente está aqui na sala de podcast e ao lado tá tendo uma reunião, né? Isso é uma reunião do pessoal da Inova, empresa júnior da UFC, administração, né? Administração e economia, eu acho. E tá todo mundo falando aqui em pé e o pessoal tá na faculdade. Eu tenho certeza absoluta que a maioria daí, pelo menos 90%, não teve nenhum tipo de aula sobre oratória no colégio. Na verdade, eu tenho quase mais que 90% de certeza que ninguém teve uma técnica de oratória. É possível que a pessoa esteja aí, ela gaguejando, tendo vários problemas de dicção, de postura, de... Eu não vou opinar muito sobre isso porque eu ainda não entrei na faculdade. Então, quando eu entrar assim na faculdade e tal, aí eu opino mais. Porque eu sou um cara que sou muito assim, eu tenho que testar pra falar sobre. Porque muita gente chega o quê? Esse cara é um lixo, esse cara não presta, mas o cara nem conhece a pessoa. Só viu uma coisa na internet, pronto. Na verdade, a internet, ela muda as coisas, né? A internet, ela mostra o que você quer ver. E você acredita se você quiser, né? Exatamente. Você acredita no lado da história que o tal jornal passou, enfim. Mas se você procurar a história por trás, você vê que não é daquele Você jeito. acredita, né? Exatamente. Isso é muito importante e é muita verdade. E falando um pouquinho também, puxando para esse lado da oratória, na escola também não fala muito sobre como vender a sua ideia. Puxando para o meu lado de vendas, né? A escola não fala sobre como você vende a sua ideia, como é que você faz para vender a sua ideia para as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante. Como é que você vai... você quer ser um bom líder, a escola fala muito disso. Beleza, você pode até ser um funcionário, mas se for vender uma ideia para o seu chefe, de investir em alguma coisa e tudo, você tem que saber se controlar e tal, saber contornar uma objeção que o seu chefe possa ter. Então é muito importante ter essa questão que a escola não ensina sobre vender ideias, né? E para quem não sabe, o funcionário colaborador de uma empresa, ele tá vendendo ali também. Ele vende o tempo dele, né? Ele vende o tempo dele para receber um salário. Entendeu? Exatamente. Então, se você acha que isso não é venda, se você não acha que venda tá em todo canto, você tá completamente errado e você tá possivelmente em Marte. Exatamente. Eu acho isso muito, muito importante porque o cara não sabe vender a ideia dele. Beleza, eu não vou nem falar sobre serviço e produto, vou falar sobre vender a ideia. O cara não sabe vender a ideia dele. Aí ele vai chegar e tudo e vai começar a se perguntar a si mesmo: por que as pessoas não me levam a sério? Porque eu acho que isso é muito importante. Se tu é um cara que anda todo despojado, você é um cara que anda todo despojado, é o palhaço da turma. Isso aconteceu muito comigo. Você é o palhaço da turma, anda todo despojado.
e não sabe nem se comunicar com as pessoas direito, por que você quer ser levado a sério por alguém? Não faz sentido. Então você tem que saber sim vender a sua ideia, tem que saber muita coisa sobre oratória, muita coisa sobre linguagem corporal, muita coisa sobre roupa, isso é importante. Tem muita gente que vai vender ideia que fica muito, muito nervoso na hora. Então, o que é que tu passa de dica pra galera que, sei lá, vai ter uma reunião importante, vai se encontrar com investidor, anjo, não sei. Enfim, o cara... Como foi que tu chegou com 13, 14 anos, como foi que tu chegou pro dono do posto que tinha 50, 60 anos? Tá, eu também ficava muito nervoso, né? Ficava nervoso, isso é normal. Mas adrenalina do caramba. Mas não tem nada, que nem eu falei no início, não tem mais nada importante do que a prática. Eu fazia muito isso e me ajudava. Eu pegava uma música que eu gostava muito, que me motivava, e ficava no banheiro, tipo, repetindo mais ou menos o que eu queria falar pro cara. Eu fazia muito isso e me ajudava. Mas eu percebi que a prática mesmo é o que ia fazer mudar. Se eu fosse um cara nervoso, hoje eu não ia estar aqui. Por isso que eu digo que as coisas de Deus são muito perfeitas. Porque se eu não tivesse passado por esse processo de vender isso, não tivesse passado por muita coisa, eu não estaria aqui hoje. Isso é tudo um baque, né? Do nada, pum, estourou a bolha. Eu digo que o que é do homem, o bicho não come, né? O que é do homem, que Deus pôs pro homem, é dele, uma hora, é só correr atrás que você vai pegar. Porque é muito disso, cara. Não tem como você... Por exemplo, eu nunca poderia ter conhecido o Aleph, eu nunca poderia ter criado a Hermes, eu nunca poderia ter lido o livro do Rick Chester, e poderia hoje ainda estar vivendo essa vida que eu não curtia muito. Então, tudo isso todo mundo tem um plano de Deus, né? Eu sou uma pessoa que sou muito ligada ao cristianismo, então eu acredito muito nisso. Eu acredito também nisso, junto contigo, né? Eu acredito que, cara, até uma frase, cara, incrível, de um cara que eu comecei a admirar muito, o Felipe Tito, assisti o podcast dele. Cara, ele falou uma frase, cara, que muito, muito top. Assim, pra quem acredita em Deus, tem fé e gosta de trabalhar, empreender e tal. Ele tem tatuado, ore et labore, que aí significa, trabalhe como se Deus não existisse e tenha fé como se não precisasse trabalhar. Caraca, você trabalhe como se Deus não existisse. Trabalhe muito, cara. Não depende de ninguém, trabalhe muito, faça o seu. E tenha fé como se Deus não existisse. Enfim, tenha tanta fé no seu trabalho que seu negócio vai vingar, entendeu? Sim, então você trabalhando, tem fé em Deus, agradece todo dia, agradece dos 50 nãos que tu recebeu, agradece um sim que tu recebeu na venda 51, né? Então, 61, então... Cara, acredito muito nisso, entendeu? É muito nisso. Mesmo. Então, essa frase me impactou muito, né? É muito verdade mesmo. Hoje em dia, quem é o cara, assim, que tu mais admira, assim, desse business? No empreendedorismo, o cara que eu mais admiro, assim, dentro do empreendedorismo... Top 3, pra te ajudar. Pronto, top 3. Primeiro, o Flávio Augusto. Incrível. Muito que o cara fala. As ideias, pra mim, aquele cara é o melhor vendedor do Brasil. Como ele vende ideia é uma coisa que é surreal. O cara saiu de vendedor por telefone, né? Não, ele vendia relógio, vendedor por telefone, vendendo curso de inglês, aí cresceu no curso, cresceu na empresa e virou o dono, vendeu, comprou de novo, comprou um estádio. E hoje é dono do Orlando City. E hoje é dono do Orlando City da Wise Up, pra quem não sabe. Exatamente. Outro cara que eu acompanho muito é o Rick Chester. Principalmente, eu já mandei tipo um texto pra ele no direct dele, ele nunca viu, mas eu já mandei. Se ele ver o que algum pode dia, é tentar, o que pode é tentar. Mas ele foi um dos caras que me fez voltar pro empreendedorismo. Então ele é um cara que eu tenho assim, ligação muito forte com o Rick Chester. Pra quem estiver assistindo isso no Instagram, vou fazer um corte agora. Aí galera, pode marcar Rick Chester à vontade. Pode marcar todo mundo Rick Chester. Exatamente. Pra ele notar a gente aqui. E poder ver meu depoimento. E eles são muito amigos, viu? Flávio Augusto e o Rick Chester são. E a terceira pessoa que eu admiro muito na área do empreendedorismo, eu vejo que é muito o Thiago Nigro. Thiago Nigro é fera também. Porque eu tava escolhendo entre outro cara também que eu admiro muito, mas eu não vou citar o nome dele. Mas eu prefiro o Thiago Nigro pra gente fechar no top 3 aí. Porque o Thiago, a galera fala, mas esse aí tá muito manjado esse aí. Às vezes falam mimado, viu? Não, todo mundo tá gostando do Thiago Nigro agora e tal, não sei o quê. Muito manjado, mas é porque o cara tem uma história muito top. O que o cara passou realmente é uma coisa que me inspira bastante. Cara, enfim, concordo completamente contigo. Agora o Flávio Augusto também é doido. O Flávio Augusto aliás, os dois livros que eu tenho lá em casa. Não, os três, eu tenho uns 3 livros lá em casa. Tanto do Thiago Nigro,
Do Flávio Augusto. Do Flávio Augusto e do Rick Chester. Geração de valor não tenho, mas o Flávio Augusto tem um ponto de inflexão muito, muito top, viu? Tu passou por vários pontos de inflexão e tu nem sabia o que era isso. Exatamente. E se tu tivesse tomado outra decisão, já era, né? E do Rick Chester pega a visão e do Thiago Nigro, do 1.000 a milhão, sem cortar o cafezinho, né? Eu vou até comprar depois o novo livro do Rick Chester, que é o Favela Venceu. Nossa, muito bom top. também. É muito bom. Tá faltando um cafezinho. Mas... O café patrocina nós hoje ou não? Ah. Hoje tá sem patrocínio. Hoje tá sem patrocínio, galera. Que nem diz o Toguro. Você que trabalha aí com café, vamos fazer um projetinho aí com a Creative. A gente tá podendo fazer um projeto legal de café. Brincadeira. Mas enfim, Vamos, fellas. Sobre isso. Mas o que eu acho muito legal dessa área de empreendedorismo também é não só falar sobre essa questão de vendas, porque o que eu vejo que hoje o empreendedor, quando ele está começando a empresa, ele tem que ser tudo. Ele tem que ser o comercial, tem que ser o operacional, estratégico e administrativo. Então ele tem que saber... Trabalha, viu? Tem que saber gestionar. Outra coisa muito importante, empresa não é feita do dono. A empresa é feita de um dono que construiu uma equipe para poder estar trabalhando. Então isso é muito importante. Então, líder, né? Você tem que, assim que você conseguir delegar, delegue. Isso é muito importante. Tem que ter um cara que cuide do operacional, tem que ter um gestor operacional, tem que ter um cara que cuide do comercial. Tudo isso é muito importante. Obviamente, quando você começa uma empresa, você não tem muito capital para poder delegar. Você tem que fazer tudo. Você tem que fazer tudo. Isso que é a parte mais difícil. Mas e depois aí você vira à noite, filho. Depois você começa a delegar, fica muito mais tranquilo. E outra, tem muita gente que confunde, certo? Delegar com delargar, né? Tem muita gente que fala, faz o marketing. Sim. Dá as costas aqui, entendeu? Tipo, tá nem aí. Agora, quando tu delega, tu faz assim, não, faz o marketing, não, faz uma campanha disso. Aí depois tu diz pro cara, né, depois de uma semana tu volta, e como é que tá? Fez a campanha, que deu certo, não deu? Exatamente. Pode fazer isso agora, então, tem essa questão, né? Tu pode delargar uma coisa ou delegar. Agora, se tu delargar, né, tu jogar as coisas em cima do cara, tu não tá no caminho certo. Isso é muito da cultura da empresa e do empresário, né? Isso conta muito, conta bastante. E aí, tem mais alguma perguntinha sobre vendas, oratória? Assim... Aproveite. Uma frase que tu tem pra tu, uma frase... Tá, uma frase que eu levo pra vida. Isso, pra vida. Uma frase que eu escuto desde novinho, que é Josué 9. É assim, filho, não foi eu que te ordenei, seja forte e corajoso, pois eu sempre estarei do seu lado. Isso é uma frase que sempre me impacta muito, sempre que eu falo eu fico bem, assim, porque como eu falei, eu sou um cara que sou cristão e tenho muito essa questão de levar Deus comigo pra onde quer que for. Tanto que eu ando com escapulário, eu ando com texto, então isso é muito importante. Eu sou do mesmo jeito, só que eu não ando com texto, né? Eu ando com escapulário e com a tatuagem aqui. Sim, tem uma tatuagem. Da tatuagem, né? Mas, enfim, galera, do mais é isso, certo? A gente tá chegando ao fim aqui do nosso primeiro Business Cash, o podcast da Creative, focado em jovens empreendedores aqui do Ceará, certo? E vai vir várias pessoas ilustres aqui, não vai vir só os jovens, tá? Vai vir pessoas ilustres aqui do Ceará para dar uma palavrinha para vocês, agregar valor na vida de vocês, que é isso que a gente busca, tá agregando valor aí na vida de vocês. Agradecer também, né, Aleph, pra FB Ideias, que disponibilizou o espaço, estrutura muito boa, excelente mesmo. É tipo coisa profissional, não é algo simplesinho não, e eles são muito bem organizados. Também tá agradecendo a vocês, a Creative, pela oportunidade de estar aqui, pelo carinho. Sei que muitos me seguem lá no Instagram e tal, e esse carinho que vocês têm por mim é muito importante pra mim, muito importante. Isso é uma coisa que faz com que... Nossa, isso ajuda demais, cara. Ajuda demais, bastante. Quando um cara vem e fala, caraca, tu fez isso, gostei demais. Então, isso é muito importante. O que tu faz. Alguém já chegou pra ti e falou, caraca, Arthur, o que tu faz, eu te admiro muito pelo que tu faz. Uma coisa que me impactou mais do que isso foi um cara que chegou pra mim e falou assim, Arthur, hoje eu tava muito triste e esse vídeo que eu assisti teu me ajudou. Isso aí foi uma coisa que até hoje eu lembro. Eu lembro até o nome da pessoa. Não, o nome da pessoa não tem nem como não lembrar, mano. A sensação é gratificante, Até um simples comentário que a pessoa bota um foguinho numa publicação, isso conta muito. Isso conta muito, e se você está assistindo aí, para ajudar a gente, também comenta, enfim, se inscreve no canal, ativa o sino, para sempre estar por dentro dos podcasts, e acompanha no Instagram da Creative, tá? creativestudio.ft lá no Instagram, e o Instagram da Hermes. Da Hermes, @Hermes, né?
Hermes normal, ponto, company, com 2 Ys no final. E o meu Instagram, que eu uso pra trazer um conteúdo de empreendedorismo pra galera e tal, conteúdo legal. Você também que é jovem, gosta de dar umas risadas, às vezes eu faço umas brincadeiras lá com os meus amigos, que é @artecesar, que meu nome é Arthur César, né? Arte de A-R-T, César com S, né? C-E-S-A-R-R no final, 2 R's. Beleza? Show de bola, galera. Agradeço muito e vamos Valeu. lá, caminhando pro segundo podcast. Valeu.